Olá amigos, como estão? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito perigosa, porém muito útil no trabalho de ceramista, que é a serra mármore. Muita gente faz cortes em madeira com a serra mármore, mas não é recomendada, ela não é construída para cortar madeira. E embora alguns fabricantes lançassem discos próprios para cortar madeira com a serra mármore, não é indicado o uso deles em madeira. Eu tenho visto verdadeiros absurdos com o uso da serra mármore. Nas obras principalmente, você vê segurando a madeira com a mão e cortando com a serra mármore com a outra, sem apoio, às vezes apoiado na perna. Jamais deve ser praticado esse tipo de trabalho. A serra mármore ela trabalha em alta rotação. Nós vamos ver um comparativo agora na bancada e realmente ela não é fabricada para cortar madeira. Eu tenho enfatizado esta máxima de não cortar madeira com serra mármore porque o que tem de neguinho aí sem um dedo não são poucos, tá? E olha, eu tenho todos. Por quê? Porque sempre que eu lido com ferramenta elétrica manual, eu tomo o maior cuidado. E já tenho alguns anos de marcenaria, sempre com o máximo cuidado com equipamentos de proteção. Vamos ver o vídeo então, como utilizar e quais as características da serra mármore. Bem, temos aqui uma serra mármore e uma serra circular. Vamos ver, a grosso modo, as principais diferenças. Primeiro, o tamanho. A serra mármore é bem menor. Ela trabalha com 13.000 rotações por minuto. A serra manual para madeira trabalha com 5.000 rotações por minuto. Ela trabalha bem mais lenta do que a serra mármore. A segunda diferença é o tamanho do disco. A serra mármore tem um disco pequeno e a serra circular tem um disco grande. Agora, uma diferença fundamental em matéria de segurança é a proteção do disco que a serra manual tem para madeira. E a serra mármore não tem essa proteção, portanto, ele vai estar sempre exposto, requerendo muito mais cuidado no seu manuseio. Um detalhe também é que a serra mármore trabalha no sentido horário e a serra circular trabalha no sentido anti-horário. Eu tenho visto muitos vídeos mostrando, inclusive fabricantes lançando discos para cortar madeira com serra mármore. Não é recomendado, sob hipótese alguma, cortar madeira com serra mármore. Portanto, a serra circular manual não é tão cara assim a ponto de você ter que cortar com a maquita. Portanto, não corte madeira com a serra mármore. Isso vai evitar acidentes sérios, acidentes graves. Se você tem que cortar madeira, utilize a serra manual para madeira, ou um serrote, ou qualquer outro objeto cortante, mas não utilize a serra mármore para cortar madeira. A serra mármore foi feita para ser manuseada com apenas uma mão. Nunca apoie a segunda mão aqui, porque no caso de um salto, a outra mão vai estar no caminho do disco e vai ocasionar um acidente muito grave. Ela tem um dispositivo de segurança que, se você apertar o gatilho, não aciona o disco. Você tem que destravar aqui e aí apertar o gatilho. Só assim ela dispara. Quando você solta, ele trava automaticamente. Um detalhe muito importante é que, como ela gira no sentido horário, o disco corta de baixo para cima aqui na frente e aqui atrás de cima para baixo. Isso influencia na hora de cortar, porque quando você corta de baixo para cima,
a tendência é que ele faça um corte imperfeito, picando a beirada do corte. E se você entrar com a parte traseira do disco, que vai de cima para baixo, a tendência é que ele corte bem melhor. Então nós vamos fazer um teste para ver qual a melhor forma, com a frente ou com a traseira do disco. Eis o resultado. Aqui nós entramos com a parte dianteira do disco e realmente ele picou um pouco a beirada do corte. E aqui nós já entramos com a parte traseira do disco, o corte ficou bem melhor. Evidente que depende do tipo de disco que você está usando, mas com esse disco para materiais em geral, é um disco reto, ele cortou relativamente bem. Uma alternativa é você cortar o piso virado. Aí você pode entrar com a parte dianteira do disco e a tendência é que o corte fique bom. Vamos fazer um teste. O resultado também não foi muito diferente. Eu creio que entrando com a parte traseira do disco é muito melhor do que cortar o piso invertido. Na maioria das vezes você vai precisar fazer um corte reto no esquadro. Então, baseado nos métodos para fazer o corte em madeira, eu vou utilizar uma régua de apoio, que é para a peça ficar bem apoiada, e uma régua de batente, para trabalhar aqui encostado na serra e fazer o corte exatamente reto aonde nós queremos. Esta serra ela tem uma distância da ponta da base até o disco de 10 centímetros. Essa distância pode variar de máquina para máquina. Então eu afastei 10 centímetros exatamente da onde eu quero cortar e vou fazer o corte apoiado na base. Lembrando que você deve sempre utilizar os materiais de segurança, equipamentos EPIs, óculos, máscara, principalmente no corte de pisos que ela joga muita poeira. Então use sempre os equipamentos de proteção. Perfeito, o corte ficou perfeitamente reto. Observamos que realmente o corte ficou muito bom, apesar de nós não utilizarmos água, porque a maioria dos discos suporta água para favorecer o corte. Mas como nós olhamos o disco e ele é para material seco também, nós não utilizamos. Embora ele tenha ficado reto, sobraram umas rebarbas que você pode utilizar uma lixa e fazer o acabamento. Agora nós vamos fazer um teste colocando água no corte para ver a diferença. Então agora nós vamos fazer um corte utilizando a água também como lubrificante para ver se o resultado é melhor. E nós efetuamos então o corte com água. Veja que ele ficou muito bom, porém não ficou grandes diferenças
desse outro corte, tá? Ó, aqui ele cortou realmente bem lisinho, não pipocou aqui no canto, piriricá, como eles falam, né? Ele realmente ficou bom. Então, talvez dependa do disco. Aqui a água é dispensável, não foi de uma diferença tão marcante assim. Então, não é difícil. Basta você observar os itens de segurança. Ela é de extrema necessidade para o ceramista e não tem substituta. É ela que tem que fazer os cortes nos pisos, na cerâmica. Então, nada melhor do que utilizá-la com todo cuidado e com toda eficiência. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações. Nós estamos crescendo dia a dia, mas graças à sua presença e à sua colaboração. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.